E aí, já parou para pensar para onde vai o imposto que a gente paga? A resposta para essa pergunta começa com uma palavra-chave: incidência. Com a nova reforma tributária do Brasil, entender o que é isso é fundamental para sacar como o IBS e a CBS vão funcionar na prática. Bora desvendar esse mistério juntos. Bom, vamos direto ao ponto. Para a gente entender de verdade o que é incidência, nosso roteiro aqui é bem claro. Primeiro, o que diabos é essa tal de incidência? Depois, qual vai ser a regra geral? O que fica de fora? E as regras especiais, os descontos? A gente vai ver como isso vai aparecer na nota fiscal e, o mais importante, por que tudo isso realmente faz diferença para todo mundo. Então, vamos começar pelo comecinho. Incidência. Essa palavra soa meio técnica, né? Mas, na verdade, é o ponto de partida de tudo. É o conceito que explica por que a reforma tributária está acontecendo e por que o sistema antigo dava tanta dor de cabeça. Então, quando um especialista ou alguém do governo fala em incidência de um tributo, o que isso quer dizer na vida real? O que essa palavra define, afinal de contas? Simplificando ao máximo, a incidência é o gatilho do imposto. Pensa nela como o momento exato em que a lei diz: opa, essa operação aqui, seja uma venda, um serviço, uma importação, acabou de gerar um imposto a ser pago. É ela que define o que pode ser tributado e o que não pode. E olha só o tamanho da transformação. De um lado, a gente tinha o sistema antigo, uma confusão de impostos diferentes, PIS, COFINS, ICMS, ISS, cada um com sua própria regra de incidência. Isso criava o famoso efeito cascata, que nada mais é do que imposto sendo cobrado em cima de outro imposto. Agora, do outro lado, a proposta é um sistema unificado, uma regra só, onde o imposto que foi pago numa etapa vira crédito, vira desconto na etapa seguinte. A ideia é dar um fim nesse imposto sobre imposto. Agora vamos entender a nova regra do jogo. A base do IBS e da CBS foi pensada para ser justamente o contrário do sistema antigo. Em vez daquele monte de regrinhas específicas, a ideia é começar com um princípio bem amplo e simples. E aqui está o pulo do gato. A regra geral é que, bom, quase tudo tem incidência. O IBS e a CBS foram desenhados para cobrir praticamente qualquer transação que tenha valor econômico. Vendeu um produto? Incide. Licenciou um software? Incide. Prestou uma consultoria? Alugou um equipamento? Também incide. A base é bem larga mesmo. Aqui a gente vê os principais fatos geradores. Vendas e serviços, bem óbvio. Importações são tributadas para equilibrar o jogo, sabe? Para o produto que vem de fora competir de igual para igual com o nacional. E tem uma regra bem interessante aí: a incidência sobre operações entre empresas do mesmo grupo. Isso existe para fechar brechas e evitar planejamentos tributários que poderiam reduzir a arrecadação. Ok, a regra é ampla, mas não é um rolo compressor. Existem algumas operações que ficaram de fora de propósito. A lei criou umas zonas livres de imposto, e essas exclusões são muito estratégicas. Como a imagem mostra, algumas operações têm uma espécie de escudo protetor. A mais importante de todas, sem dúvida, são as exportações. A lógica é muito simples: não se exporta tributo. Isso deixa o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Outras áreas protegidas são algumas produções culturais, a TV e rádio abertas, e o ouro, quando ele funciona mais como uma moeda do que como uma mercadoria. Certo, já vimos o que está totalmente fora. Mas e aquilo que fica ali, no meio termo? A reforma também foi inteligente nisso. Ela criou regras especiais que não chegam a isentar, mas dão um belo de um desconto no imposto para setores que são chave para a sociedade. Essa imagem da balança aqui é perfeita. De um lado, o peso da carga tributária. Do outro, setores como saúde, educação, alimentação. A ideia é exatamente essa: aliviar o peso para esses setores com alíquotas menores, trazendo um pouco mais de equilíbrio e justiça social para o nosso sistema de impostos. E aqui a gente vê na prática como esses descontos vão funcionar. Olha só, saúde e educação, por exemplo, vão pagar apenas 40% da alíquota cheia. É um corte de 60% no imposto. Agora, a cesta básica e itens de acessibilidade vão além. Alíquota zero. Isso mesmo, zero. Na prática, esses produtos essenciais não vão ter a cobrança de IBS e CBS. Beleza, mas como a gente vai ver tudo isso no dia a dia? A resposta está num documento que todo mundo conhece ou deveria conhecer: a nota fiscal. É nela que toda essa teoria vai se tornar bem visível. E essa aqui, olha, pode ser uma das maiores mudanças para o consumidor final. Hoje, o imposto está lá, escondido dentro do preço. A gente paga sem nem saber quanto. A nova regra é de transparência total.
o valor do IBS e da CBS vai vir destacado por fora. A gente vai ver o preço do produto e ali do lado o valor de cada imposto. Este slide mostra um gostinho de como vai ser a nova nota fiscal. A gente vai ter campos específicos para a base de cálculo, para a alíquota e para o valor de cada imposto. Chega de adivinhação. Todo mundo, quem compra e quem vende, vai saber exatamente qual é o peso do tributo em cada operação. Isso por si só já aumenta a consciência fiscal de todo mundo. Certo, a gente já viu o que, como e onde. Agora falta a pergunta de R$1 milhão. Por quê? Por que todo esse esforço para redesenhar a incidência dos impostos? Qual é o objetivo final disso tudo? Essa frase aqui resume a missão da reforma. O grande alvo é o imposto em cascata. Com uma regra de incidência clara e ampla, o sistema consegue garantir que o imposto seja cobrado só sobre o valor que cada empresa agrega ao produto. O imposto que foi pago na etapa anterior vira um crédito, um desconto na etapa seguinte. Simples assim. No fim das contas, essas novas regras de incidência são os pilares que sustentam todo esse prédio novo da tributação. Elas são a ferramenta para acabar com o efeito cascata, para simplificar o sistema e, com regras mais claras, para reduzir aquelas brigas sem fim na justiça sobre impostos. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A bagunça tributária sempre foi um dos grandes vilões do chamado custo Brasil. Com uma incidência mais clara e sem aquele efeito cascata, a gente tem em mãos uma ferramenta poderosa para atacar esse problema na raiz. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que isso vai ser o bastante para finalmente virar o jogo? Fica aí a reflexão. Agradeço por nos acompanhar nesta análise.